lá no capítulo 39 de Jeremias, a gente vê o cuidado do Senhor com os seus. Quando a gente pensa assim que Deus não está olhando, Deus não está vendo, Deus não está cuidando. Olha o que ele fala para nós aqui. Depois que ele já tinha pedido para o povo se arrepender pela última vez e não resolveu, né? E Jeremias, inclusive, foi encarcerado, né? Pelo rei lá. E diz aqui que Deus cuidou dele, Deus o escondeu. E Deus já falou nos capítulos anteriores ali que Nabucodonosor, seu servo, né, foi usado para cumprir a sua palavra. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, tudo que ele fala, ele faz. E aí diz aqui, ó, que o rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deles, e também matou todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos de Zedequias e atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. E olha o livramento para alguns aqui. E esses alguns, com certeza, eram servos do Senhor. Porque olha o que aconteceu aqui. Os caldeus queimaram a casa do rei e a casa do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Mas o povo que havia ficado na cidade, os desertores, se entregaram a ele, e os sobreviventes do povo, Nabuzaradã, chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, os mais pobres da terra, que nada tinham, deixou. E olha o que ele fez, além de deixar, além de livrar eles da morte, né? Deixou Nabuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá. Eles deu vinhas e campos naqueles dias. Eles não tinham nada, eles eram pobres, eles não tinham nada. E eles receberam o livramento e ainda receberam recompensa. Receberam as vinhas e os campos lá para poder plantar. Então, olha como Deus age a favor do seu povo. Com certeza, no meio daqueles que eram todos rebeldes lá, tinham os que não eram, porque cada um tem uma escolha todos os dias. Você tem uma escolha todos os dias, de fazer o certo ou de fazer o errado. Temos lutas e provações? Temos e vamos continuar tendo, mas todos os dias temos uma escolha. E aí, conta ali que Nabucodonosor cuida de Jeremias. Olha o que Deus está falando aqui. Jeremias tinha sido encarcerado lá pelo rei de Judá, que se lascou, né? Foi levado cativo. Ele, inclusive, queimou os rolos lá que o servo do Senhor lá, que estava ajudando Jeremias, escreveu. Ele queimou. E eles ainda tiveram que escrever mais 2 vezes. Leia ali o capítulo anterior, o 38 e 37, para você entender a história. E se lascou realmente. E olha o que Deus fala aqui, ó. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. E assim habitou entre o povo. Quem estava cativo agora estava liberto. E quem o fez cativo estava sem poder enxergar. Olha como as coisas acontecem. Olha a justiça de Deus sendo feita ali. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: Vai, fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo assim. Esse Ebed-Meleque foi o que escreveu os rolos lá. Ele era o sacerdote que escreveu lá todas as palavras do Senhor que o rei queimou. E diz assim, ó. Dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiastes em mim. Olha Deus falando aqui, que se a gente confiar nele, se a gente estiver
sob a sua proteção, nada nos vai acontecer. Ele nos guarda o tempo todo, todos os dias. Nos guarda das provações, nos guarda do sofrimento, nos guarda de tudo o que não é dele. Somos provados todos os dias, mas Deus está no controle. Então, a gente entregando a vida a Ele, deixando Ele tomar conta, Ele vai nos dar a forma correta de resolver as coisas. Ele vai nos dar a saída das situações, dos problemas e das coisas que acontecem na nossa vida. Todos os dias precisamos da misericórdia, da sabedoria, do entendimento de Deus para poder fazer as coisas certas. E mesmo assim, a gente tem luta e provação. O inimigo vem todos os dias tentar a nossa vida. Ele vem procurar brechas para poder entrar na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso relacionamento com pessoas à nossa volta, que muitas vezes temos conflitos com pessoas, porque se relacionar com pessoas não é fácil. Precisamos de muita sabedoria, entendimento, discernimento para poder fazer as coisas certas. E mesmo assim ainda fazemos as coisas erradas, porque somos falhos o tempo todo. Precisamos da misericórdia de Deus o tempo todo. Então, o que Deus está falando aqui para nós? Aqui, ó, na palavra dele. Jeremias conhecia o Deus que ele servia. Jeremias confiava em Deus. E Deus deu o livramento para ele aqui. E é isso que Deus faz conosco todos os dias, desde que a gente possa escolher estar aos pés dele. Desde que a gente possa escolher deixar ele no controle. Toda vez que a gente quer fazer algo que a nossa carne fale mais alto, que a gente possa deixar Deus no controle, que Ele possa tomar conta da nossa vida. Que não sejamos de dura serviço como esse povo aqui que se lascou. Porque se a gente for de dura serviço, a gente vai se lascar. A gente sabe disso. Toda ação tem uma consequência. E toda atitude mal pensada, as consequências são duras. E muitas vezes acaba não tendo volta. Então, que possamos respirar fundo, né? Ter um controle emocional aí para poder resolver as coisas, para poder não gerar mais e mais conflito. É difícil ficar quieta? Gente, como é difícil. Eu que o diga, mas eu estou aprendendo e aos poucos a gente vai aprendendo. Deus coloca pessoas à nossa volta que nos capacita e que a gente pode olhar e falar, eu quero ser como esta pessoa. Calma, tranquila, serena. Às vezes ela pode não ser tudo isso, mas se ela transparecer isso já é o suficiente para você poder ter uma vida tranquila e poder viver em paz. Porque os coleguinhas não colaboram e a gente sabe disso. Então, que possamos ter o controle emocional nosso, né? Porque a gente não pode mudar a pessoa. Né? A pessoa tem que mudar por conta própria, ela tem que querer mudar, ela tem que querer ser uma pessoa melhor. Então, que a gente possa controlar o nosso eu, para que a pessoa possa observar e possa realmente mudar. Porque é muito difícil você conseguir conviver com pessoas que você não gosta, mas essa é a ideia, de conviver em grupo. Então, que possamos ter sabedoria para poder resolver as coisas, os conflitos, e poder seguir a vida. Tem pessoas que realmente elas não querem mudar. Então, essas pessoas, que a gente possa falar do amor de Deus e que a gente possa seguir em paz. Com a nossa paz. Porque às vezes elas vêm para nos tirar a paz. Mas que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento para a gente poder mostrar que a gente tem Ele conosco. Né? Porque muitas vezes quando acontece o conflito, a gente acaba repensando, né? E não que nós sejamos os errados, entendeu? Mas a gente fica com esse sentimento. Então, que a gente possa entender cada situação em que a gente possa compreender que a gente fez o nosso melhor, a gente deu o nosso melhor. E se a pessoa não quer mudar, vida que segue, né? Tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Tô aprendendo cada dia mais. Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam escolher sempre, sempre, sempre deixar Deus no controle, porque com Ele tudo fica bem, tudo se resolve. E Deus é provedor. E Deus dá o livramento. Tá aqui, ó. É só ler a história de Jeremias aqui. Várias histórias aqui na Bíblia.
contam sobre você confiar em Deus e Ele te proteger, te livrar, te abençoar. Então é isso que eu acredito e é isso que pode ter certeza que é o correto.